Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a poluição do ar. A poluição do ar acontece quando o ar que a gente respira fica cheio de fumaça, poeiras e gases venenosos. Isso faz mal tanto para a nossa saúde quanto para a natureza. As principais causas da poluição do ar são as fábricas, os carros e as queimadas. Todos eles soltam muita fumaça que vai direto para a atmosfera. Nas cidades grandes, onde tem muito trânsito, o ar costuma ser bem mais poluído. É tanta fumaça do carro que às vezes dá até para ver no céu. Os veículos soltam gases como monóxido de carbono, que a gente não vê, mas que pode causar tontura, dor de cabeça e até desmaios. As fábricas também são responsáveis por muita poluição. Elas jogam produtos químicos no ar sem se preocupar com quem respira isso. Tanto na zona rural quanto urbana, libera uma fumaça tensa e tóxica que piora mais a qualidade do ar. Essa poluição pode causar doenças como bronquite, asma e alergia, até câncer de pulmão em casos mais graves. Crianças, idosos e pessoas que já têm problemas respiratórios são as que mais sofrem quando o ar está poluído. Além de fazer mal para a gente, a poluição também prejudica os animais e as plantas. A natureza inteira sente os efeitos disso. O ar poluído também contribui para o aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra, trazendo vários problemas por clima. Com o clima mais quente, acontecem mais enchentes, secas e queimadas, e até mesmo o aumento de doenças causadas por mosquitos. Para ajudar a reduzir a poluição, a gente pode andar de transportes públicos, andar de bicicleta ou até mesmo andar de pé quando possível. Plantar árvores é uma forma natural muito eficaz de melhorar o ar porque eles absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio. As indústrias também precisam fazer sua parte, usando filtros e tecnologias que diminuem a fumaça e gases tóxicos. Na nossa casa, a gente pode ajudar evitando queimar lixo, economizando energia e separando lixo reciclável. Se cada um fizer sua parte, vamos conseguir viver em um ambiente mais limpo, com um ar mais puro e mais saudável para todo mundo. Boa tarde, eu sou Henrique, eu sou médico aqui do município de Santa Filomena, atuo tanto na atenção básica como na emergência e fui convidado por os alunos do CETI São José para falar um pouquinho da relação da poluição com a saúde, né? Quais são os impactos, populações mais afetadas, entre outros assuntos. Então, a primeira pergunta que me fizeram é se observam aumento da relação das doenças com a poluição do ar. Sim, nas últimas décadas a gente tem observado esse tipo de aumento, principalmente em relação às doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que é a famosa doença do cigarro, que ela também está relacionada com poluentes atmosféricos, tá? Associada a isso também tem aumento das doenças cardiovasculares e, entre outras doenças também, que estejam relacionadas com processos inflamatórios por causa dos poluentes da atmosfera, eles também atingem de forma sistêmica o nosso corpo em relação à inflamação e pode prejudicar comorbidades já pré-existentes. Comorbidades seriam doenças que a pessoa já possui, né? E a segunda pergunta seria quais grupos da população são mais vulneráveis. Então, o primeiro grupo que a gente enxerga como vulnerável seriam as crianças, pois elas estão com o sistema pulmonar delas e imunológico delas em desenvolvimento. Então, a gente pode ter algum prejuízo nesse sentido. Os idosos, né, que eles já têm muitas comorbidades, como eu disse, doenças pré-existentes, que podem ser potencializadas, né, pelos poluentes atmosféricos, substâncias que estejam presentes no ar, tá? Também temos as gestantes, por causa que a gente pode ter algum tipo de comprometimento em relação ao feto no seu desenvolvimento, de acordo com a carga que esse feto foi exposto, dos poluentes, e também no período do desenvolvimento que ele foi exposto também, tá? Também a gente tem, como eu disse, os pacientes que já têm comorbidades, são doenças pré-existentes, não somente idosos, mas qualquer população em geral, pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, qualquer que seja, né? E também, por fim, a gente pode falar dos trabalhadores que estão expostos a esses poluentes, como os garis, os motoristas, as pessoas que estão diariamente nessas áreas mais acometidas, né? Isso é muito relacionado principalmente em grandes centros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde aquele motorista, aquele funcionário está diretamente exposto a uma grande quantidade de gases e poluentes atmosféricos, de uma forma geral, tá?
A próxima pergunta seria se a poluição pode afetar o desenvolvimento de crianças e saúde dos idosos ao longo do prazo. Sim, as crianças podem ser prejudicadas em relação ao seu desenvolvimento, como eu disse, o sistema pulmonar delas e imunológico delas estão em desenvolvimento, mesmo que eles sejam prontos para a vida, né, eles ainda se desenvolvem ao longo do período que ela está crescendo. E os idosos, principalmente em relação a potencializar doenças pré-existentes, como a gente pode ter algum tipo de aceleramento de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo, até mortes mais prematuras, tá? Qual seria o risco invisível da poluição do ar? Então, o maior risco invisível seria a questão da inflamação, que eu disse para vocês. Então, mesmo que a gente não tenha sintomas, os poluentes atmosféricos aumentam uma inflamação sistêmica em nosso corpo, o que pode prejudicar e predispor a gente a longo prazo, né, a ter questão dos infartos, do AVC, doenças cognitivas como Parkinson, Alzheimer, tá? Então, esse processo a longo prazo pode ter algum tipo de incremento, tá? Os estudos apontam isso. A outra pergunta seria como a sociedade pode contribuir para reduzir os impactos. Então, a gente tem algumas medidas que podem ser feitas, tá? Incentivar o uso de transportes públicos é uma grande medida que principalmente utilizada em países de primeiro mundo, como na Europa, mais no sentido da Europa e do Japão do que nos Estados Unidos, que criou um modelo mais baseado no carro, que foi copiado pelo Brasil, somente na década de 50, 60, né, da época do Juscelino Kubitschek, que impulsionou o uso do automóvel no nosso país e desestimulou em relação às ferrovias, que na verdade é um tipo de transporte muito mais ecológico do que o uso do carro, né? Porém, em relação ao carro, a gente pode incentivar o uso dos carros elétricos, do transporte público também pode ser utilizado ônibus elétricos, por exemplo. Isso é muito relacionado às cidades maiores, né? Não tanto no interior.